Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: sempre que você reage a uma pessoa de alguma forma negativa, com algum sentimento negativo, você não está reagindo necessariamente àquela pessoa, mas você está reagindo aos seus próprios sentimentos. Só que o que você sente é responsabilidade sua e de mais ninguém. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você desejou fazer algo? Quantas vezes você até mesmo se propôs a fazer algo que você realmente queria fazer, que você tinha vontade de fazer, mas de repente você se pegou pensando: o que será que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas não vão me julgar? Mas as pessoas vão me criticar? Mas as pessoas isso, mas as pessoas aquilo. E isso de alguma forma te bloqueou. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu tô falando isso porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo que a gente quer, que a gente tem vontade, que a gente deseja fazer, simplesmente por se preocupar de alguma forma com a opinião das outras pessoas. Só que sobre isso eu quero destacar aqui alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte: você precisa entender que aquilo que as pessoas pensam sobre você é, na verdade, muito mais sobre elas mesmas do que sobre você, propriamente dito. Eu vou te contar uma história pra ver se você consegue entender melhor o que eu tô falando. Esses dias atrás, eu tava criando muito conflito aqui em casa com o Matheus, né? O Matheus é meu marido. E eu tava criando muito conflito com ele. Alguns conflitos, assim, totalmente desnecessários e ridículos. E a gente sentou e a gente conversou e eu pensei, cara, eu preciso entender o porquê que eu estou agindo dessa maneira. Preciso entender o que me leva a agir dessa forma para que eu consiga, de alguma forma, mudar isso e melhorar isso, porque eu entendo que eu preciso mudar isso. E eu parei para analisar e pensar e refletir, e eu comecei a entender que eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sempre me cobro muito e automaticamente eu reflito isso na forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu também cobro muito das outras pessoas e eu sempre espero que as outras pessoas elas ajam da mesma maneira como eu agiria. Você entende que a forma como a gente lida com nós mesmos, a forma como a gente enxerga nós mesmos, ela impacta na forma como a gente lida e enxerga as outras pessoas? Isso me fez entender que, na verdade, você não tem controle do que as pessoas vão pensar sobre você. Você não tem como controlar isso, porque isso não é necessariamente sobre você. Isso é muito mais sobre as próprias pessoas, a forma como elas enxergam isso. Cara, a grande frase, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Cara, aí eu te pergunto, cara, era Jesus. Tipo assim, literalmente era Jesus. E por que que tinham muitas pessoas que odiavam Jesus? Porque o problema não era Jesus, o problema eram elas mesmas. Porque a forma como as pessoas se relacionam com elas mesmas, elas refletem isso nos seus relacionamentos. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer algo ou enfim, qualquer coisa, porque a gente se preocupa como as pessoas vão enxergar a gente. Só que a gente esquece que a forma como elas nos enxergam não é necessariamente sobre nós, mas é muito mais sobre elas mesmas. Porque, cara, a verdade é que a gente enxerga tudo como um reflexo da gente mesmo. Por exemplo, eu amo rosa, apesar de eu estar de preto, mas enfim. Eu adoro rosa, tipo assim, rosa é a minha cor favorita. Só que tem muita gente que odeia rosa. Existem pessoas que, mulheres, que odeiam rosa. E aí eu te pergunto, pô, e aí, rosa é bonito ou é feio? Afinal, não tem uma resposta. Por quê? Porque eu gosto de rosa e o fato de eu gostar de rosa é muito mais sobre mim, é muito mais sobre a minha personalidade, é muito mais sobre quem eu sou e a minha identidade. E tá tudo bem se outra pessoa não gosta de rosa, porque a identidade e ela é outra pessoa, é uma outra personalidade. Então tá tudo bem. Então entende que é uma coisa que a gente não tem muito como controlar, sabe? E não depende de você. Você não precisa se encaixar no padrão de alguém, porque esse padrão não serve pra você, porque esse padrão é sobre ela mesma. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que, na verdade, as pessoas, elas até vão olhar pra você e vão te julgar de alguma forma. Elas vão te criticar de alguma maneira, porque lembre-se que elas vão te julgar, te criticar baseado nelas mesmas. E isso vai gerar algum tipo de sentimento. Só que lembra que eu falei no início? Aquilo que a gente sente sobre os outros é problema nosso. E não só isso, as pessoas elas vão olhar pra você, elas vão de repente te julgar, te criticar, ter algum tipo de sentimento ali. Só que vai passar 1, 2, 3, 4, 5 dias e essa pessoa ela nem vai lembrar mais de você.
cara, ela nem vai lembrar mais do que você fez, do que você falou, do que você postou, do que você, sei lá, sabe? Tipo assim, elas até vão te olhar, até vão te julgar, até vão te criticar, mas logo elas vão se esquecer de você, entende? Então, tipo assim, não faz muito sentido muitas vezes você sacrificar uma vida inteira, porque o fato é que às vezes você está deixando de fazer algo que pode mudar a sua vida inteira. Então pensa comigo, eu não sei quantos anos você tem, mas, de repente, você ainda tem 30, 40, 50 anos pra frente pra viver pra sua vida. E muitas vezes você está sacrificando 30, 40, 50 anos da sua vida por causa de 5 minutos que uma pessoa olhou pra você e te julgou. Entende que não faz sentido muitas vezes você jogar uma vida inteira fora, muitas vezes você deixar de fazer algo que impactaria na sua vida inteira de uma forma positiva, simplesmente por algo ali de 5, 10 minutos que alguém te olhou, te julgou, te criticou e que de alguma forma você quis evitar isso, então você não fez o que você queria ou o que você deveria fazer. E você acabou perdendo praticamente uma vida inteira por causa de, sei lá, 5 ou 10 minutos. Entende como às vezes a gente perde algo muito grande, algo muito mais valioso, por causa de algo tão pequeno e tão insignificante, sendo que amanhã ou depois a pessoa ela nem vai se lembrar mais de você, mas você vai se lembrar o resto da sua vida de que você poderia ter feito, mas que você não fez. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, é que muitas vezes a gente deixa de fazer algo por se basear na opinião de alguém, e isso é uma atitude muito egoísta nossa. Porque às vezes a gente prefere, tipo, ficar na nossa zona de conforto, sabe? Tipo, a gente prefere evitar. Tipo assim, eu vou evitar ser criticado. Porque, tudo bem, ninguém gosta de ser criticado, sabe? Ninguém gosta de ser julgado. A gente quer apoio, a gente quer ser apoiado. Só que, obviamente, que isso não nem sempre acontece. Então, às vezes a gente prefere se fechar no nosso canto, não fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Só que isso é uma atitude muito egoísta. Principalmente porque você já parou pra pensar que aquilo que de repente você quer fazer, um projeto ou algo. E quando eu falo de projeto, é mais pra que você entenda o que eu quero dizer. Eu não tô falando de necessariamente algo muito grande, nossa, uma empresa, nossa, não sei o quê. Cara, tem gente que quer se casar, mas não se casa. Por quê? Porque fica preocupado, poxa, mas eu sou tão nova, né? E se eu me casar, o que as pessoas vão falar? Nossa, as pessoas vão achar que não sei o quê. Entende? Tem gente que quer ser mãe, que quer ser pai, mas que não dá continuidade nisso simplesmente porque se prende por medo do que as pessoas vão falar. Entende? Só que você percebe que quando você deixa de fazer algo, esse algo ele não impacta só em você, isso impacta nas pessoas que estão ao seu redor. Então, na verdade, a gente tem que parar de olhar um pouco pra gente e pensar que tudo é sobre a gente. Tipo assim, cara, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho. Eu preciso entender o quê? Beleza, isso é um sonho que eu tenho, só que esse meu sonho, ele também impacta nas pessoas que estão ao meu redor. Então, às vezes, a gente deixa de semear, a gente deixa de impactar pessoas que estão ao nosso redor simplesmente porque a gente não quer ser criticado. Simplesmente porque a gente não quer ser julgado. A gente não só perde 50, 60 anos da nossa vida, mas a gente também perde 50, 60 anos da vida de outras pessoas. Aquelas pessoas que seriam impactadas, sabe, através da gente. Então, isso é uma atitude extremamente egoísta. Às vezes, parece que fazer o que eu quero e ignorar a opinião alheia é uma atitude egoísta, só que na verdade é muito mais egoísta você se fechar simplesmente porque você não quer sair da sua zona de conforto e deixar de impactar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que na prática é muito difícil. Eu sei, eu te entendo porque eu também passo por isso. Eu acho que todo mundo passa por isso. Mas você precisa ser fiel àquilo que foi entregue para você. Você precisa ser fiel àquilo que foi colocado nas suas mãos para você fazer. Entendendo que não é somente sobre você, mas é sobre pessoas. Pessoas que estão com você, ao redor de você e que também vão ser beneficiadas por isso. Sabe, o meu real desejo com esse vídeo é que você comece a fazer aquilo que faz sentido pra você e não, sabe, sem tentar se enquadrar numa lente de outras pessoas que eu já te aviso, você nunca vai conseguir se enquadrar totalmente, porque elas não te olham com a lente, sabe, baseada em você, mas baseada nelas mesmas, e isso não está no seu controle. Então, cara, não perca
a sua vida. Não perca as oportunidades que a vida te dá. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei um pouco sobre isso, e lá eu conto um pouco sobre a minha trajetória, de como eu fiz para iniciar aqui no YouTube, passar por cima da vergonha e do medo da crítica e do julgamento. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui em cima. Te espero lá. Tchau!